Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Deslube. Fala massa coral, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo para falar as coisas do Santa Cruz Futebol Clube. Tem mais zoada, torcedor, sobre esse assunto SAF do Santa Cruz. Inclusive, poderes do Santa Cruz divergem sobre o contrato, sobre a proposta vinculante que está assinada. E aqui vamos repercutir uma entrevista do presidente da Comissão Patrimonial, Adriano Lucena, ao repórter João Vitor Amorim da Rádio Jornal, que no meu entendimento, torcedor, foi uma entrevista ruim da parte dele. Por que eu digo ruim? Porque de vozes oficiais que falaram sobre a SAF do Santa até o momento, após o contrato ir para o Conselho, só tivemos 3. O presidente Bruno Rodrigues, que deu entrevista ao jornalista Beto Lago, ao presidente do Conselho Deliberativo, que Vitor Tavares Pessoa de Melo, que deu uma entrevista na Rádio Jornal, e Álvaro Maia, que é vice-presidente do Conselho, que deu uma entrevista também na Rádio Jornal. E todos esses 3 aqui foram centrados, tiveram cautela na hora de analisar a proposta e falar para o torcedor, diferente do Adriano Lucena, que fez alguns questionamentos que chegaram até a ser constrangedor para o próprio entrevistador, que foi o João Vitor. Teve uma hora que o João Vitor interpela ele e diz: então você é contra o Arruda ir para o contrato da SAF. Aí ele enrola para um lado, enrola para o outro. Inclusive, torcedor, tem até uma pergunta que ele próprio faz a si mesmo e ao torcedor e ao próprio João Vitor. Quanto é que vai cair na conta do Santa Cruz após a assinatura do contrato? Ou seja, ele mostrou ter total desconhecimento da proposta. Ele não falou em algumas amarrações que está no contrato sobre a questão do Arruda, né? Inclusive já foi falado por todo mundo que o Arruda não pode ser vendido após a SAF assumir, né? Essa questão, essa polêmica do Arruda. A SAF não pode vender o Arruda. A SAF não pode mudar as cores tradicionais do Santa Cruz, que está no Arruda. Se tiver algum tipo de jogo, se tiver um jogo no Arruda e tiver um show, que a SAF pode também usar o Arruda para fazer shows, eventos. Mas se tiver jogo no dia desse show, primeiro tem o jogo, depois tem o show. Ou seja, sempre vai ser preservado as questões futebolísticas do Santa Cruz no estádio José do Rego Maciel. O que está sendo discutido, né, o que a gente está vendo em redes sociais, é no quesito do investimento de quanto será feito no Arruda, que no meu ponto de vista também acho que cabe um ajuste sim, cabe sim um ajuste, mas a gente vai chegar nesse ponto aí, torcedor, e eu vou fazer um questionamento aqui à Comissão Patrimonial, inclusive a você, Adriano Lucena, e a todos da Comissão Patrimonial, tá bom? Mas antes, ó, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e aciona o sininho das notificações. Torcedor tricolor, a gente chegou à marca de 30 mil inscritos aqui no YouTube, tá aqui, ó. A gente agradece a vocês por essa marca, por essa confiança, e vamos embora rumando para 40 mil inscritos, torcedor. Então deixa o like, se inscreve no canal, você que não é inscrito, e aciona o sininho das notificações. A gente está aqui para informar ao torcedor, a gente não está aqui para desinformar, e vamos informar com fatos, tá? Vamos informar com fatos. Já dei minha opinião, vou dar novamente minha opinião sobre esse quesito do Arruda. E aí, torcedor, todo mundo tem que dar sua opinião. E o que é, acima de tudo, que tem que ser feito? Respeitar a opinião dos outros. Então, se você é contra a SAF, você vai ter o seu direito de votar lá no dia da Assembleia Geral. Você vai votar não, se você é contra. Se você é a favor, você vai votar sim. Fim de papo, ninguém briga e vida que segue. Entendeu? Então aqui, o que for de desinformação, a gente vai informar. O que tiver de fake news, a gente vai cortar. Esse é o nosso papel, torcedor. Porque chega de fake news, chega de briga política, como já vem acontecendo em Santa Cruz há mais de 40 anos. E aí um dia isso tem que acabar. E está próximo de acabar, mas tem gente que não quer que acabe, tem gente que quer que continue. Aqui a gente não vai pregar isso não. O que o torcedor do Santa Cruz quer, hoje, acima de tudo, é uma faxina dentro do Santa, para limpar tudo que tiver de vestígio de ex-diretores, de ex-presidentes,
tá? Lógico, a gente não vai botar todo mundo na mesma prateleira, porque teve gente que ajudou o Santa e teve gente que prejudicou. Mas o que o torcedor hoje quer, acima de tudo, para purificar o clube, é uma faxina no geral. Uma faxina geral. Em segundo lugar, um lugar bom para assistir o jogo, confortável, seguro e limpo. E dentro do campo um time bom e forte para ser campeão. O que eu quero é isso. Não sei se você também quer isso, torcedor. Repito, todo mundo tem um direito de discordar e concordar. Mas o que a gente ouve e o que a gente vê por aí é o torcedor clamando, em sua grande maioria, por essas três coisas que eu falei. Tá bom? Mas ó, aqui está passando os nossos patrocinadores, né? A galera que está sempre incentivando o trabalho do Cais Coral. Um abraço para todo mundo, né? O São João aí, o forró comendo do centro. E aí a gente manda um abraço para todos os nossos patrocinadores. Está passando aí, né? Desfilando na sua tela. Pois é, torcedor. A entrevista, né, do Adriano Lucena, como eu falei no início, na introdução, ela, no meu ponto de vista, não foi uma entrevista boa. Foi diferente dos outros 3 membros da direção do Santa, né, dos poderes aí que tiveram, o presidente Bruno Rodrigues, Álvaro Maia, que é vice-presidente do conselho, e o presidente do conselho, Vitor Pessoa de Melo, foram bem centrados na proposta. Inclusive, eu não sei se o Adriano Lucena leu todo o contrato, que são 500 páginas. Eu não sei se ele leu todo o contrato, mas me mostrou ele um pouco de falta de conhecimento da proposta da SAF, tá? E aí, torcedor, a gente vai mostrar para vocês. A gente vai trazer aqui o Adriano Lucena. É um pouco longo, mas vale muito a pena você entender, torcedor. Vale muito a pena, até porque ele é presidente da comissão patrimonial. É um órgão importante do clube que vai ser posto na SAF. Então você tem que escutar o que o presidente da comissão patrimonial, Adriano Lucena, tem a falar. E aí, vocês lembram que no início do vídeo aqui, né, eu perguntei sobre um questionamento que eu irei fazer para o Adriano Lucena. Adriano, sobre essas fotos que estão sendo passadas aqui, o que é que você tem a falar sobre isso? Eu sei que você chegou no Arruda já com o Arruda desse jeito. Mas o torcedor não quer saber, o torcedor quer uma solução. Porque se você está no lugar que está hoje, é para resolver isso aqui. Se não tem condições de resolver, entrega o boné para quem vai resolver. Porque o presidente Bruno Rodrigues, quando chegou no Santos, o Santa Cruz estava sem série. E ele deu um calendário ao Santos, o Santa Cruz está jogando a Série D com grandes chances de acesso. Se vai subir ou não é outro problema. Mas ele está resolvendo minimamente o problema que estava no futebol e como o clube se encontra. Mas você é responsável por um setor que você tem que dar satisfação ao torcedor sobre isso. Outro detalhe, a gente apurou que para liberar 10 mil lugares no Arruda, é necessário um valor de R$200 mil para concluir uma obra. Por que esse valor ainda não foi aportado para o Santa Cruz ter o direito de liberar esses 10 mil lugares, Adriano? Porque não foi feito ainda esse aporte. O que eu apurei é que ou esse aporte é feito para liberar 10 mil lugares, ou vai faltar dinheiro para pagar funcionários e jogadores. O que eu apurei foi isso. Mas o torcedor quer saber, você tem que falar. Outro detalhe, Santa Cruz no jogo contra o Asa, aliás, contra o Souza, o último jogo antes do Souza no Arruda tinha sido há 15 dias atrás. E a gente encontrou no Arruda assim, ó. Ó, aqui é Thiago Galhardo comemorando o gol com o torcedor na arquibancada. E olha como está a pista de corrida do Santa Cruz. O entorno ali, né? Interno do Santa Cruz ali, ó. Tá parecendo um pasto. Cadê a comissão patrimonial para mandar capinar essa nojeira que está no interno das repúblicas independentes do Arruda? Na frente do Arruda também, naquela parte onde eram as lojinhas, se você, torcedor, passar por ali na frente hoje, vai ver que está sendo feito um reboco, porém essa obra está parada há mais de 20 dias. Eu não sei por que está parado, porque a princípio seria feito ali aquele reboco, ia receber uma pintura nova, ia ser gradeado também, assim a informação que a gente tem, mas aquela obra está parada. E também
o mato ali, ó, já tá subindo. Daqui a mais uma semana vai ficar parecendo um canavial. Por que aquilo não foi limpo também? Então esses questionamentos aí que eu tô fazendo a você, Adriano Lucena, que é presidente da Comissão Patrimonial, e a todos os entregantes aqui, ó. Então, esses são os questionamentos. Porque antes da gente opinar sobre o futuro, a gente primeiro tem que olhar para o presente. Tá bom, Adriano? Esse é um recado que eu tô lhe dando e tô fazendo esses questionamentos, que é um questionamento que o torcedor vem fazendo a gente para levar para a Comissão Patrimonial. Torcedor, agora vejam a entrevista do presidente Adriano Lucena. Vale salientar, como eu sempre disse, o debate tem que haver, as opiniões contrárias têm que existir e tem que ser respeitada. Lembrando, no dia da Assembleia Geral, que só o sócio vai votar, tá? Só quem tem poder de aceitar a SAF ou reprovar é o sócio. Então, se você é contra, no dia, vota não. Se você é a favor, no dia, vota sim. E fim de papo. Na tela agora o presidente da Comissão Patrimonial, Adriano Lucena. Boa noite, João. Um prazer falar com você e com a imensa torcida do Santa Cruz. Queria que o senhor falasse, no ponto de vista da patrimonial. Muita gente tem debatido sobre a inclusão do Arruda na proposta da SAF. O senhor acha também que é a melhor saída para o clube? João, o que eu tenho dito é que eu não sou adepto que a SAF é a salvação do Santa Cruz. O Santa Cruz nasceu e viverá eternamente, sendo SAF ou não. É verdade que o momento que a gente vive, uma SAF bem feita, com a participação não só daqueles que estão ocupando a direção do clube, mas com todos os tricolores, do mais simples, aquele mais competente do ponto de vista do conhecimento na sua área, que ele possa contribuir para que a gente tenha o melhor caminho. É possível ter a SAF? Sim, é possível ter a SAF. Nós queremos que tenhamos a melhor SAF, queremos que tenhamos a melhor SAF. Dentro todas aquelas que chegaram até nós estamos oferecendo ao torcedor aquilo que a gente entendeu que era o melhor até esse momento. O torcedor tem o livre-arbítrio de procurar o melhor caminho. E qual é o melhor caminho? É o torcedor, dentro das informações daquilo que nós temos. Se for envolver o patrimônio, está posto e quais são as condições. O que eu tenho colocado é que é interessante que a gente conheça a história do clube. Não feche os olhos para a gente marcar sim ou não, mas que a gente abra os olhos para a gente fazer as nossas considerações e verificar se esse caminho de vender o patrimônio com toda a sua história, com o valor imaterial que se tem, e o Santa Cruz tem. Então, o valor imaterial do Santa talvez seja um dos maiores valores de um clube de futebol do mundo, como ele foi construído. Desde 1914, a junção dos povos, de todas as cores, de todos os tipos, como foi construído tijolo por tijolo, para que a gente pudesse ter esse patrimônio. Ô Adriano, olhar para trás, João, para ver a nossa história e identificar como tudo isso foi construído e qual é esse valor. A gente fazer a melhor alternativa. Então, não é Adriano, não é Bruno, não é Vitor que vai chegar a dizer tem que ser assim. A gente está colocando isso, olha, o que nós temos é isso aqui. O que é que a torcida quer? Pois não, João. Não, então, pelo que eu estou entendendo, né, da sua explanação, o senhor não é a favor de colocar o Arruda na SAF? Não é isso, João. O que eu estou dizendo é que o Arruda pode entrar na SAF, mas em que condições? Então, nas condições que a gente possa pré-estabelecer. O Arruda pode entrar de forma definitiva? Pode. E qual é esse valor? O Arruda pode entrar através de uma concessão? Pode. O Arruda pode entrar através de um aluguel? Pode. O Arruda pode não entrar na SAF? Pode. Qual seria o melhor modelo para o senhor? Aí veja, quais são os caminhos que nós vamos seguir, tá certo? Então veja, eu sou uma parte muito interessada nesse processo e como presidente da Patrimonial, então eu externar que o meu modelo é esse ou aquele, está um momento agora
do torcedor, João, para que ele tenha tranquilidade, para que ele possa analisar quais são os recursos que vão ser colocados, em quanto tempo. Por exemplo, com 48 horas, está na conta do clube, qual o valor de 1 bilhão? Tem 200 milhões? Tem 1 milhão? Tem metade desse valor? O que é que tem? Cabe ao torcedor fazer a sua análise, para amanhã a gente tomar um caminho e depois o mesmo torcedor que hoje está elogiando, amanhã está criticando. E dizer que a culpa foi de Adriano, foi de Bruno, foi de Vitor, porque tinha uma cláusula, porque tinha uma vírgula. Então é o momento de abrir os olhos, de fazer suas análises para tomar a melhor decisão para o clube. Mas o senhor não indicaria, então, ser favorável? O que é que o senhor indicaria? Porque o senhor talvez seja a pessoa mais experiente no que diz respeito à valorização do estádio, porque o senhor é envolvido com esse tema, né? O estádio teria condições de viver viver em boas condições, né? Sem a SAF? Veja, o que é que acontece? O Santa Cruz, nós temos 3 poderes, que eles são independentes. Nós temos o executivo, nós temos o conselho deliberativo e nós temos a patrimonial. A patrimonial, João, ela tem receita no clube de forma muito clara. Ela tem receita dos camarotes, das cadeiras, das anuidades, tá certo? E dos ingressos dos jogos, que envolve toda a parte das cadeiras. Se a patrimonial, ao longo do tempo, vivesse 100% com esses recursos, era possível manter a estrutura do clube em condições muito melhores do que o que a gente tem hoje. O que é que acontece? Que muitas e muitas das vezes, inclusive conosco agora, a gente ajuda muito o executivo, um repasse de dinheiro para chegar no futebol, para que a bola entre, para que a gente tenha bons resultados, para que a gente possa pagar em dia, para que a gente possa ter melhores jogadores. Então, esse modelo ele existe no Santa Cruz de forma prática. Então, se nós pegarmos 100% dos recursos da patrimonial, é possível a gente fazer com que a gente não tenha o estado de forma deteriorada como a gente tem, e a gente possa fazer a recuperação. Isso é possível. Além disso, aumentar outras receitas, como aluguel de espaço. Nós estamos sem alugar, sem ter receitas na nossa sede há muitos anos. Então, imagine... Pois não, João. Não, só uma dúvida que eu fiquei agora e me permita fazer essa pergunta. O senhor está dando argumentos também pensando no outro aspecto, em caso do que foi a minha pergunta, né? Em caso o clube não tenha SAF, como sobreviver? E o senhor deu algumas alternativas que teria como, enfim. Mas por que isso não foi feito então, se já tem essas alternativas? João, o fazer num clube onde existem várias e várias pessoas não é fácil. Não é fácil, então a gente tem que tomar decisões que às vezes elas são lentas, porque você tem que chutar, você tem que conversar. Por exemplo, durante esse período já chegaram para nós todos que estamos na gestão do clube projetos que têm implantação de prédios, tá certo? Onde toda a parte social vai para cima dessa cobertura, onde tem uma piscina infinita. Já tivemos isso. Já tivemos a conversa de recuperar o estádio, tá certo? Onde a gente teria que buscar colaboradores, né? Financiadores, investidores, para que a gente pudesse fazer essa recuperação. Nós já tivemos academias, nós já tivemos farmácia, procurando para que a gente pudesse ocupar aquele espaço ali, lanchonetes, restaurantes, para que pudesse viabilizar. Só que isso não acontece da noite para o dia. Em relação à iluminação, a gente já fez algumas ações, já desenvolvemos projetos para que a gente pudesse sair tirando as torres e a gente pudesse ter uma iluminação a questão do consumo, do valor da conta, a gente tivesse uma redução gigantesca. Então a gente tem várias e várias ações que estão lá. Implantar isso não é da noite para o dia. Veja o tempo que a gente tem da SAF, que se fala da SAF, e agora a gente tem um momento que está mais próximo de concretizá-la. O que é que eu estou dizendo com isso, João? Para a torcida do Santa Cruz, ela ter
muita tranquilidade, assim como eu estou muito tranquilo, porque eu entendo que em qualquer caminho que nós decidimos, agora, nós precisamos estar muito unidos, nós precisamos estar muito coesos nas decisões. Isso não quer dizer que um torcedor do Santa Cruz A vai pensar igual o torcedor do Santa Cruz B, não. Nós podemos pensar diferentes, tá certo? A pode pensar diferente de B, pode pensar diferente de C, mas nós temos que fortalecer a instituição Santa Cruz em qualquer decisão que for tomada. Pode ser uma SAF? Pode dar certo? Pode, e a decisão que nós tomarmos, nós temos que estar juntos para que dê certo. Mas também, se não for a SAF, se não passar a SAF, a gente também está coeso nessa decisão de recuperar, tá certo? De recuperar o clube. O clube, Adriano, o clube tem condições nos banheiros, nas estruturas, não tem. A gente precisa recuperar. Nós precisamos criar alternativas de ter essas receitas e de uma forma muito mais rápida, tá certo? Para que a gente possa, além de fazer as ações de imediato, ações ao longo do tempo. O senhor participou da construção da proposta da SAF envolvendo o patrimônio? Foi consultado? Também fez parte dos valores negociados, enfim? Veja, eu participei em alguns instantes, em alguns momentos, em relação à SAF. Obviamente que o presidente Bruno estava à frente das negociações e foi de comum acordo conosco, teve muitos mais minutagem em relação ao tema do que qualquer um outro dentro do Santa Cruz, tá certo? Mas nada de forma impositiva, muito pelo contrário, Bruno sempre foi muito recorrente a todos nós que estamos no Santa Cruz. Então, não existe nenhum tipo de divergência quanto a isso, João. O que existe são concepções, tá certo? Como qualquer torcedor do Santa Cruz que quer o melhor para o Santa Cruz. O que nós queremos é que tenha a melhor alternativa para o Santa Cruz e que tenha o envolvimento do torcedor. O que foi sempre discutido é que não existia nenhuma concepção, não entra o patrimônio ou entra o patrimônio. Vai entrar aquilo que chegar para o Santa Cruz de forma concreta e vai ser colocado para o torcedor. É isso que está acontecendo. O Adriano, muito tem se visto de vídeos, né, do Arruda atual. Nos últimos jogos circularam muitos vídeos também, recentemente algumas matérias em relação a banheiros e tantas outras coisas. E muito se usa na expressão que o Arruda está perto de cair. O senhor concorda com essa expressão? Se não houver investimentos rápidos, o Arruda vai cair? Não vai cair, João. Isso é de uma insensatez sem tamanho. Veja, quando você vende o produto, você valoriza o seu produto. Você não desvaloriza o seu produto. E para você valorizar o seu produto, você não precisa mentir. Você não precisa dizer o que ele não tem. Então, nós sempre tratamos o Arruda como um estádio que tem vários problemas, porque ele tem. Ninguém nunca escondeu isso. Mas ele não é um estádio que está nas condições de vir à ruína. Não é nada disso. Ele é um estádio que tem várias décadas e que ele tinha uma concepção diferente quando foi construído pela legislação que existia na época. Por exemplo, hoje na rua Petronila Botelho, você jamais vai fazer um estádio da forma que ele está, onde ele toma praticamente toda a área do transeunte, daquele que mora naquela região e não tem condições de se deslocar. Você dificilmente teria a aprovação da arquibancada superior do lado do canal, na Avenida Professor José dos Anjos. Então, mas o mundo mudou. A grande dificuldade do Santa Cruz hoje não é o público dentro do estádio, é a questão do acesso, do entrar e do sair. Nós temos poucas entradas e poucas saídas. Se nós viabilizarmos mais entrada e saída de público, nós vamos aumentar significativamente. E outra coisa, João, que é importante que a gente deixe claro para a torcida, o Santa Cruz teve uma área que foi interditada. Veja, quem interditou a área fomos nós, João. Se você buscar a informação de forma muito, muito clara, nós, no ano de 2024, nós não vendemos ingresso numa área
do visitante, lá na Rua das Moças. Nós do Santa Cruz, nós tínhamos laudos, que a gente veio fazendo ao longo do tempo, as inspeções, e nós tivemos o cuidado de não colocar ninguém. Então, porque a gente sabia que precisava recuperar essa área. Então, fomos nós. Então, não foi ninguém externo que chegou para interditar uma área. Depois tiveram laudos da Defesa Civil? Sim, tiveram laudos, mas a gente já tinha o nosso. E esse nosso, ele já dizia, já dava um indicativo, já afirmava que a gente não deveria ocupar aquela área. E não é de hoje, tá certo? A gente tem problema dos banheiros? Temos problema do banheiro. Temos problema dos acessos? Temos. Tem problema na questão da iluminação? Temos. Mas isso não é fim do mundo. Se nós pegarmos os estádios em Pernambuco, nós, em público, hoje nós somos o segundo maior. Mas nos anos 80 nós tínhamos 110 mil torcedores dentro do estádio. Era outra concepção. Era um em cima do outro. Hoje não, tem a questão de espaço. O Maracanã nos anos 50 tinha 200 mil pessoas e hoje tem quantos? Ô Adriano, aproveitando esse deixo que você está falando, só para fechar aqui, a minha última pergunta seria se não tem nenhuma previsão para o aumento de capacidade no Arruda. Previsão, do ponto de vista da questão temporal, não há, porque a gente não está fazendo os investimentos que deveria fazer na velocidade que nós necessitamos. Mas nós temos um estádio aberto hoje ao público de 30 mil pessoas, é o segundo, a gente só tem um número menor do que o da Arena. Nós temos 30 mil. Com a questão do reconhecimento facial, esse é um público, João, extremamente significativo. O último jogo nosso, nós tivemos um público na ordem de 16, 17 mil, ou seja, praticamente metade da nossa capacidade. Ô Adriano, mas se não há previsão ainda de investimento, né? Porque não está sendo feito investimento, não seria prudente que a Patrimonial defendesse publicamente a entrada da SAF? Para que tivesse esses recursos? Ou não? Mas a questão não é defender de uma forma cega que deve ser isso ou que deve ser aquilo. O que nós defendemos e o que nós queremos é o público, é uma capacidade máxima. Então, mesmo sendo associação, com todas as suas dificuldades, é possível você criar alternativas para viabilizar, tá certo, os recursos e fazer essa implementação. O que precisa deixar muito claro, João, é que o fato de amanhã se concretizar uma SAF e não viabilizar todos esses sonhos que nós estamos desejando, que nós estamos querendo, a culpa vem para Bruno, que vendeu a ideia que isso ia acontecer, para Vitor, para Adriano, e não é isso que nós queremos. O que nós queremos é que o torcedor aproveite esse momento e verifique, veja a questão temporal, a questão financeira, quais são os aportes que vão entrar, qual é o tempo que a gente vai ter a recuperação, se esse for o caminho e que a gente possa recuperar estádio, que a gente possa ter um grande time de futebol, que a gente possa subir de série, que assim seja, é isso que nós queremos, entendeu? E também, se isso não passar, que a gente possa construir caminhos para que a gente possa ter essas receitas e recuperar o estádio, fazer um grande time de futebol e subir de série. Então, isso é possível também. Então, se não passar a SAF, o Santa Cruz vai fechar? Não, o Santa Cruz não vai fechar. O que eu tenho dito é que o Santa Cruz nasceu e viverá eternamente. Isso é uma frase, João, que precisa estar nas nossas cabeças e no nosso dia a dia, para que a gente possa fazer do Santa Cruz um time forte, um clube forte. O clube que tem a torcida que o Santa Cruz tem, o que é que a gente monetiza da nossa torcida? Pouquíssimo. Então, se a gente conseguir monetizar muito mais, potencializar e tornar isso mais forte na questão dos nossos patrocinadores, nós vamos ter um clube que tem uma receita significativa.